conteúdos doutrinários que são impactantes no conteúdo da guerra chamada perfeccionismo, que já existia no Brasil antes do IEST, surgiu nos Estados Unidos de forma mais intensa. O IEST trouxe para o Brasil, criou força por causa da instituição. O IEST agora se une à igreja, reavalia os seus pensamentos, percebem como liderança a desestrutura do trabalho, porém muitos que ali estavam não aceitaram, se afastaram, estão meio sem rumo, fora de órbita, tentando buscar um meio para se unir a alguém que pensa igual, para poder ter força novamente e continuar a sua luta contra a igreja, já que a igreja não tem nada para lhes oferecer. Vocês ouviram uma fala semelhante a essa do Clayton, quando ele mostrou como que era o pensamento, como que surgiu algumas coisas no coração dele e, infelizmente, deixou o pensamento de muitos entre eles. Então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. O problema cerne não é nenhuma outra doutrina a não ser eclesiologia. O que é eclesiologia? O que é a igreja? Na realidade, dentro da igreja adventista, o que é a igreja remanescente? Quando uma pessoa dentro da igreja adventista não sabe o que é a igreja adventista do sétimo dia, não reconhece a igreja remanescente, tudo vai desandar doutrinariamente. Em áreas diferentes, mas infelizmente a partir destas coisas desandam. No caso do perfeccionismo, por não aceitar esta igreja como uma igreja de Deus e achar que a igreja não tem nada para lhe oferecer, de que a igreja está em apostasia, algumas coisas começam. Se a igreja está em apostasia e ninguém está fazendo nada, alguém precisa fazer. E quem é esse alguém? Eu. Porém, deixa eu fazer uma pergunta: de quem é essa igreja? De quem é essa igreja? Jesus. Se ninguém está fazendo nada, quem é que não está fazendo nada? Quem é que não está fazendo nada? Jesus. Porque a igreja é dele. Ele antes disse que ele vai colocar em ordem tudo. Ele antes falou que esse navio pode balançar e alguns podem até achar que ele vai afundar. Mas quem está comandando esse navio? Quem é o piloto? Jesus. Se eu bato no peito e digo, está tudo errado na igreja e ninguém faz nada, quem é esse ninguém? Quem é esse ninguém? Cristo. Vocês começam a entender o problema? Então, se ninguém faz nada e Cristo não faz nada, eu vou fazer. E quando eu se coloca acima de Cristo, nós temos problema. E aí os conceitos doutrinários eles vão aparecendo, porque eu preciso de manter uma guerra. Por isso, uma busca incessante, como o Cleiton disse aqui na parte da manhã, em pontos secundários. E desvia-se o pensamento do que é principal. Um destes pontos envolve a natureza humana de Cristo. Envolve a natureza humana de Cristo. Diga. Pode jogar pro telão. Tem aqui um controle? Coisa boa. Feito perfeccionista. E deixa eu então esclarecer. A visão que nós estamos passando aqui é do perfeccionismo moderno, dentro do ambiente da igreja adventista. Nós não estamos falando do perfeccionismo psicológico, que é uma doença. Nós não estamos falando do perfeccionismo carne santa da época de Ellen White.
Nós estamos falando do perfeccionismo moderno, que também poderia ser chamado de farisaísmo, também poderia ser chamado de legalismo e outros ismos semelhantes a ele. Mas, como igreja, começamos a chamar de perfeccionismo, o perfeccionismo moderno que nós vamos apresentar aqui. Dentro deste conceito, a ideia é: se Cristo veio como homem e venceu o pecado, você também pode vencer o pecado. A ênfase dada é: você pode vencer. Enquanto o que a Bíblia traz e o que o Espírito de profecia mostra, uma pessoa em carne pecaminosa não vence o pecado nunca. Quem vence o pecado é Cristo na pessoa. Estou crucificado com Cristo. Quem disse isso? Paulo. E já não vivo mais. Se eu não vivo, eu estou o quê? Morto vence? Morto vence? Não. Morto gosta? Morto gosta? Morto pensa? Morto faz? Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Se eu estou morto, não sou eu quem faz. Então não sou eu quem vence. Mas Paulo diz: mas Cristo, quem é que vence? Quem está vivo, não quem está morto. É muito simples. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Porém, tirarei o vosso coração de pedra e colocarei no coração de carne. Vos darei um outro espírito. Verso 27. Colocarei em você o meu espírito. O Espírito de Deus é qual espírito? É qual espírito? Espírito Santo. E o que ele tira de nós é um espírito ruim, que eu gosto de chamar de espírito de porco. Ele tira o espírito de porco, coloca o espírito santo. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E o verso 27 fecha dizendo: e farei, quem faz é Deus, que guardeis os meus estatutos e os obedeceis. Percebe? Mas a ênfase do perfeccionismo é: se Cristo venceu, eu posso vencer. Mas aí então eles começam a criar uma dinâmica. Gente, a situação é complexa. Por quê? Porque cada argumento que eles não têm, eles têm que fazer uma mudança em definições de palavras. Então, quando eles pegam, a gente mostra assim: olha, Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. O que é semelhante? Semelhante é igual? Semelhante é igual? Não. Semelhante é diferente? Também não. O que é semelhante? É parecido. É igual com algumas diferenças. Mas aí se a gente diz assim que semelhante não é igual, eles dizem: está vendo? Eles estão dizendo que semelhante é diferente. Não foi isso que nós dissemos. Nós só não aceitamos dizer que semelhante é igual, porque semelhante não é igual. Semelhante é semelhante, e não é igualdade. Mas aí eles começam com uma luta muito grande. Eu não vou poder entrar em todos os detalhes. Eu quero mostrar algo específico sobre a natureza humana de Cristo, para que vocês compreendam um pouquinho. A gente pode se aprofundar mais em outro momento, mas não hoje. Nós temos declarações da igreja que estão no livro Respostas às Objeções, e este livro ele foi escrito por Franz Nicoll em 1952. Por que eu gosto de ressaltar essa data? Porque a acusação deles
é que a igreja se apostatou quanto a este assunto em 1957. Porém, Franz Nico, ele diz de forma clara: em outras palavras, os adventistas creem que Cristo, o último Adão, possuía em seu lado humano uma natureza como aquela do primeiro Adão. Trata-se de uma natureza livre de qualquer mancha contaminadora do pecado, mas capaz de responder ao pecado. Essa natureza foi posta em situação desvantajosa pelos debilitantes efeitos de 4.000 anos de incursão do pecado sobre o corpo humano, o sistema nervoso e o ambiente. Em 52, pelo menos 5 anos antes do dia que eles dizem que a igreja se apostatou contra esse assunto, Franz Nico diz que a igreja pensa sobre a natureza humana de Cristo, que ela veio como Adão antes do pecado, mas como uma exceção. A exceção é a mancha contaminadora do pecado. Uma natureza livre disto. Porém, também com toda a carga genética de 4.000 anos de pecado. Assim, Franz Nico diz que a igreja pensa em 52. Nisso cremos, ele foi escrito na década de 80, 1980, e aqui diz: portanto, a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão, ou seja, a humanidade do pai da raça antes da queda, tampouco foi a humanidade decaída, isto é, em todos os aspectos da humanidade de Adão depois da queda. Não era a humanidade adâmica em virtude de possuir as inocentes fraquezas, de não possuir as inocentes fraquezas dos caídos. Não era a natureza caída, porque ele jamais caiu em impureza moral. Sua natureza era, portanto, mais apropriadamente a nossa humanidade, porém sem pecado. Assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consequências da pecaminosidade, mas não a pecaminosidade. Jesus assumiu sobre si a natureza com todas as suas obrigações, mas se achava livre da corrupção ou depravação hereditária ou do pecado efetivo. Tanto Nico quanto Nisto Cremos, eles estão dizendo a mesma coisa. Cristo não era exatamente como Adão antes da queda, Cristo também não era exatamente como o homem depois da queda. Em um aspecto, o seu aspecto físico, ele tinha a degradação, os efeitos do pecado. Ele não era alto como Adão, ele não era incansável como Adão, ele já tinha debilidade, a canseira de um homem depois de 4.000 anos de pecado. Mas como Adão, ele mantinha a pureza da sua natureza espiritual, da sua natureza moral, porque nele não havia mancha do pecado. É assim que a igreja pensa. Simples assim. Mas, olha o que Ellen White fala. E vocês vão perceber que da agora para frente, eu só vou usar os textos de Ellen White, tem uma razão para isso. Nossas doutrinas não devem ser baseadas em Ellen White, eu já falei isso aqui. Mas por que eu só vou usar Ellen White? Por uma simples razão. Quando vamos conversar com eles, e a gente só usa a Bíblia, eles nos acusam dizendo, eles não creem mais em Ellen White. Os pastores não creem mais em Ellen White. Eles se julgam ser os dominadores do conhecimento de Ellen White. E aí eles buscam em inglês, eles buscam em tudo quanto é lugar, e muitas vezes o brasileiro não tem acesso à literatura em inglês, e aí o brasileiro não tem resposta para tudo, ele está vendo? Não crê mais em Ellen White. Então eu gosto de usar junto a eles só Ellen White para poder desbaratar essas duas questões. Primeiro, para eles saberem que, como igreja, cremos na orientação profética de Ellen White. Mesmo que ela não traga um conteúdo doutrinário, tudo que ela traz está na Bíblia. Poderia falar tudo que eu vou falar aqui dentro da Bíblia, mas eu gosto de mostrar que também em Ellen White não há contradição com o que está na Bíblia.
que Ellen White fala? Está aqui. Jesus, quando ele veio, ele não assumiu nem mesmo a natureza dos anjos, e sim a humanidade. Olha como que ela diz, está em vermelho: perfeitamente idêntica à nossa. Se é perfeitamente idêntico, é igual. Concorda? Mas depois da vírgula tem uma palavra. Qual? Exceto. Se existe uma exceção, não é igual. É o quê? Semelhante, como está na Bíblia. Exceto a mancha do pecado. Ele tinha um corpo humano, constituído de mente, ossos, cérebro, músculos, perfeitamente idêntico ao nosso, exceto a mancha do pecado. Então, se é perfeitamente idêntico, é igual, mas se existe uma exceção, não é igual. Simples assim, do jeito que está na Bíblia. Pense que é mais trabalho o assunto. Mas olha aqui, o Senhor Jesus tomou sobre si a forma do homem pecaminoso, a forma, revestindo a humanidade de sua divindade, mas ele era santo e não pecaminoso. Assim como Deus é santo, caso não fosse sem mácula ou mancha do pecado, novamente ela reportando a exceção. Qual é a exceção? A mancha do pecado. Caso não fosse sem mácula ou mancha do pecado, não poderia ter sido o Salvador da humanidade. E então, se ele tivesse, ele também ia precisar de um Salvador. Se ele tivesse o conteúdo da mancha do pecado que tinha todos os descendentes de Adão, ele também precisaria de um Salvador. Ele assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta, exceto a mancha do pecado, a corrupção do pecado. E ele não se corromperia a menos que ele então tomasse a decisão de pecar. Outro texto dela: Cristo não pecou porque nele o quê? Então nós temos duas palavras que envolvem pecado. Primeiro, o verbo. Cristo não pecou. Cristo não praticou atos pecaminosos, porque não havia em Cristo o pecado. Então aqui mostra de forma muito clara que existe uma ação chamada pecado e existe uma natureza chamada pecado. Mas está aí, nós não deveríamos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Por que eu enfatizo aqui? Porque quando nós entramos neste assunto com eles não aceitam o pecado como natureza. Eles não aceitam o pecado como natureza. Eles só dizem que pecados são ações, decisões, e não natureza. Mas eu não consigo encaixar aqui a necessidade de Ellen White falar que na natureza de Cristo tinha perfeita ausência de pecado, se não houvesse pecado na natureza. Seria uma incoerência dela dizer isso aqui. Mas olha bem, este texto que está em inglês e é uma tradução ao lado diz: sua natureza finita, ou seja, sua natureza humana era pura e imaculada. Assim era a natureza de Cristo. Eu pergunto para vocês: podemos dizer da natureza do homem como pura e imaculada? Não. Por isso, ele é perfeitamente idêntico a nós, exceto a mancha do pecado, o pecado ou a pureza e imaculada natureza. Analisando o seu conteúdo espiritual. Mas quando a gente fala assim, a natureza física de Cristo era de um jeito e a natureza espiritual de Cristo era de outra, ele diz: vocês estão sendo platônicos, dividindo a alma e o espírito. E aí nos acusam de platonismo, dicotomia platônica. E eu só tenho que dizer: se isso é real, então Ellen White também foi dicotômica.
Porque ela diz: a natureza de Cristo era semelhante à nossa, e o sofrimento mais intenso no sentido era sentido por ele, pois sua natureza espiritual era livre de toda mácula de pecado. E era isso que fazia com que Cristo sofresse mais do que qualquer pessoa neste mundo. Porque a sua natureza era diferente do ambiente que Cristo vivia. Mas olha aqui, o que é a mancha do pecado? Se essa é a diferença, a única diferença, a única exceção entre a minha natureza e a natureza de Cristo, a natureza pecaminosa do homem e a natureza de Cristo, se esta é a única exceção, o que é a mancha do pecado? Então vamos ler alguns textos de Ellen White. Eu queria que vocês entendessem que agora nós vamos falar de natureza como ecossistema. Ao sair das mãos do Criador, não somente o jardim do Éden, mas a terra toda era eminentemente bela. Mancha alguma do pecado, nem sombra de morte, ilustrava a linda criação. O ecossistema, a natureza, era manchada pelo pecado antes de Adão e Eva cair? Não. É o que está escrito aí. Com indizível tristeza, despediram-se, depois da queda, daquele belo ambiente e saíram para habitar na terra onde repousava a maldição do pecado. Quando que veio a maldição do pecado sobre a terra? Depois do pecado de Adão e Eva. E atingiu o quê? O ecossistema. Atingiu o ecossistema. Tudo que compõe esse planeta. E ali está. Falando ainda sobre isso, sobre a natureza, o ecossistema, diz: não poderia agora representar apenas a bondade. O ecossistema não podia mais representar apenas a bondade, pois o mal se achava presente em toda parte, manchando a terra, o mar, o ar, com o seu contato corruptor. O que mancha? Agora falou a palavra. O que mancha? O mal. Então, a mancha do pecado aqui é esclarecido um pouquinho mais, e aqui é chamado de o mal. Onde se encontrar escrito apenas o caráter de Deus, o conhecimento do bem, agora também achava escrito o quê? O caráter de Satanás, a ciência do mal. Então, presta atenção um pouquinho aqui. O que estava manchando o mar, a terra, o ar, é o mal. E aqui o mal é chamado de o caráter de Satanás, a ciência, o conhecimento do mal. Pela natureza, o ecossistema, que agora revelava o conhecimento, do bem e do mal, devia o homem continuamente ser advertido quanto aos resultados do pecado. Porque agora o ecossistema, ele estava manchado com o mal. E o que é o conhecimento do mal? O caráter de Satanás. É isto que mancha a natureza, o ecossistema. Mas olha aqui, o espírito de rebelião, que ele próprio, no caso Adão, havia dado entrada, estendeu-se por toda a criação animal. Agora, fora a palavra mal, tem alguma coisa a mais que se estendeu por todo o ecossistema. Aí é chamado de espírito de rebelião. Quero perguntar para vocês: tem alguma coisa a ver o caráter de Satanás com o espírito de rebelião? Tem alguma coisa a ver o espírito de rebelião com o mal? Então nós estamos falando tudo da mesma coisa, e tudo isso é chamado a mancha do pecado. Por isso Cristo tem uma única exceção na sua natureza humana. É o quê? Exceto a mancha do pecado. Mas olha aqui, continua dizendo: destarte não somente a vida do homem, mas a natureza, o ecossistema, a natureza dos animais, as árvores da floresta, a relva do campo e o próprio ar que nós respiramos,
apresentava a triste lição da ciência. E o que é a ciência do mal que nós já lemos? O caráter de Satanás. Até o ar que nós respiramos tem o caráter de Satanás. E aqui está falando de ecossistema. Somos esclarecidos pelos preceitos da lei mas homem algum pode ser justificado, por ele ser justificado. Pesado foste na balança e achado em falta. É a nossa inscrição aonde? Por natureza. Eu nasci agora, sou bebezinho. A minha natureza, ela já está em falta. Ela já está condenada à perdição. Porque pesado e achado em falta. É a nossa inscrição por natureza. Se Cristo nascesse com a mancha do pecado, ele também nasceria em falta. E se ele nascesse em falta, ele precisaria de um Salvador. Por natureza estamos alienados de Deus. Cristo não nasceu alienado de Deus. Pelo contrário, ele era Deus em carne. A visão que eles tentam colocar de um Cristo totalmente humano, com natureza pecaminosa, começa a entrar em contradição muito forte quando analisamos a estrutura do homem. As almas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Você já pensou nisso? Como que nós nascemos? A semelhança de quem? De Deus. Porque Adão nasceu à semelhança de Deus. A imagem é a semelhança de Deus. E o homem em pecado nasce à semelhança de quem? O que está escrito aí? Aqueles que tinham a semelhança de Satanás. A semelhança de Satanás é o caráter de Satanás. A semelhança de Satanás é o mal. A semelhança de Satanás é o espírito de rebelião. E infelizmente nascemos com essa mancha corruptora. Olha lá, quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má. Cristo poderia ter vindo com essa natureza? Poderia? Não. E ele, o homem, ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Mas olha bem, através da desobediência do homem, Adão, também ocorreu uma alteração na sua natureza. Porque até então a sua natureza era santa, pura. Agora ela foi contaminada pela maldição do pecado. É ela hoje capaz de apresentar apenas um imperfeito testemunho em relação ao seu Criador. Não mais consegue revelar a perfeição do caráter de Deus. Pergunto para vocês, quando Cristo nasceu, ele era a perfeita revelação do Pai? Era ou não era? Era. Então ele não podia ter vindo com uma alteração na sua natureza, contaminada com a maldição do pecado, ou seja, uma natureza pecaminosa, porque ele seria então imperfeito e não conseguiria revelar o caráter do Pai. Mas ele veio para quê? Para mostrar quem era o Pai. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. A perfeita revelação do Pai. Mas olha aqui, a tentação é um estímulo para pecar. E isso não procede de Deus, mas de Satanás. E do mal que há onde? Nós somos tentados de duas formas diferentes. E ele está dizendo, a primeira forma é externa. Quem é que nos atenta? Diz aí. Quem é que nos atenta? Satanás.
Mas também temos uma tentação interna. Qual é a tentação? O mal que há em nosso próprio coração. Então vamos lá. A Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado semelhante a nós. Ele teve tentação de dentro do mal que existia no coração dele. Vocês estão entendendo o problema? Quando nós tentamos fazer de Cristo plenamente humano, com a natureza manchada pelo pecado, ou seja, uma natureza pecaminosa, nós colocamos o caráter de Satanás, que é o mal, dentro do coração de Cristo. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Nós só precisamos lembrar de uma coisa, porque quando a gente fala isso, eles dizem assim: não, porque isso é graça barata, porque não está falando sobre a vitória sobre o pecado. O texto é muito claro, está escrito embaixo: manter sempre no coração a graça de Cristo, combatendo a corrupção interna, o mal que existe no coração, a mancha do pecado, e o que? As tentações externas que vêm de Satanás. A graça de Cristo nos dá poder para superarmos a crise chamada ser humano. Mas olha bem, adiantando, nós temos que estar empenhados na luta contra todo o mal que há onde? Que há onde? Na nossa própria natureza, no nosso próprio coração. Cristo não veio com a natureza má. Ele veio com a natureza santa. No que se refere à sua constituição moral, espiritual, totalmente diferente do homem nesse sentido, mas plenamente humano, exceto a mancha do pecado. Mas o que significa ter a mancha do pecado? Então vamos lá. E aqui a gente vai ampliar um pouquinho. Alguns veem nessa passagem Cristo como sempre igual. Eu já falei isso para vocês. Se não possuísse a natureza humana, não poderia ter sido o nosso exemplo. Se não fosse participando da nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido tentado. E aí eles dizem: está vendo? Ele não fala que Cristo tinha que vir com a mesma natureza que eu, porque senão ele não seria o meu exemplo. E quando você fala que ele não veio, você está dizendo que Cristo não é o meu exemplo. Aí eles falam assim: é porque você está falando que Cristo venceu porque ele subiu um monte de helicóptero e está falando, vai, suba de charretinha, porque ele subiu de helicóptero porque ele tinha uma natureza melhor. Tá? Um monte de coisa que nós não estamos falando. Em nenhum momento nós só estamos dizendo que ele veio com a natureza humana perfeitamente idêntica à nossa, exceto a mancha do pecado. Por quê? Vamos ver. Jesus tomou sobre si a natureza humana. Só que ele fala que ele tem um plano. E ele diz que a nossa natureza decaída precisa ser purificada. Se ele veio com a natureza decaída, então ele também precisaria ser purificado. Se ele precisasse ser purificado, ele precisaria de um Salvador. Por isso a exceção que ele mais coloca. Mas olha o plano satânico. E aqui vai clarear um pouquinho mais para vocês. No livro Cristo Triunfante, está escrito assim: tão logo o Senhor criou o nosso mundo por intermédio de Jesus Cristo e colocou Adão e Eva no jardim, Satanás anunciou seu propósito de conformar a sua própria natureza, o pai e a mãe de toda a humanidade, e de uni-los às suas próprias fileiras de rebelião. Qual era o plano de Satanás? O que ele queria fazer com a natureza humana? Fazer com que o homem se conformasse com a sua própria natureza. Então a natureza humana passaria a ser uma natureza satânica. Cristo veio com essa natureza? Cristo veio com a natureza satânica? Vocês estão vendo o nível de blasfêmia quando eles tentam colocar uma situação que não condiz com a realidade? A ideia de Satanás era que o homem passasse a ter a sua própria imagem no lugar da imagem divina. Esse era o plano de Satanás.
Satanás. Será que ele conseguiu? Após a transgressão de Adão e Eva, viu ele que a ruína foi completa. A raça humana foi levada a uma deplorável condição. O homem foi cortado de sua interligação com Deus. Era desígnio de Satanás que o estado do homem fosse o mesmo estado dos anjos caídos, em rebelião contra Deus. Lembra o espírito de rebelião que invadiu todo o ecossistema? Também invadiria o coração do homem. E o espírito de rebelião é a mancha do pecado, é o mal, é o caráter de Satanás. Mas olha aqui, Sinais dos Tempos, fevereiro de 1893. Quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza, pois ao ceder à tentação, o homem havia se tornado um inimigo de Deus. Um participante de que natureza? Satânica. Me perdoe, mas foi assim que você nasceu. Um participante da natureza satânica. É triste? Sim. Porque deveríamos ter nascido à imagem e à semelhança de Deus. E o processo de restauração, de redenção, envolve voltar a ter a semelhança e a imagem de Deus. Mas enquanto isso não acontece, eu sou a imagem e a semelhança de quem? Satanás. A imagem de Deus na qual o homem havia sido criado foi machucada e distorcida. O caráter do homem estava em desarmonia com o caráter de Deus, pois através do pecado o homem se tornou carnal, e o coração carnal é inimizade contra Deus, não sendo sujeito à lei de Deus, nem o podendo ser. Aqui é o centro do problema. Aqui é o centro do problema. Quando o homem se ligou a Satanás, ele passou a ter a natureza satânica, e a natureza satânica vive em rebelião contra Deus e não se sujeita à lei de Deus. Isso por natureza. Mas olha aqui, Satanás trabalhou em princípios de como seria estar em conformidade aqueles que simpatizavam com ele para o seu próprio padrão corrupto e assimilá-los com sua própria natureza satânica. Era seu propósito determinado a apagar do homem a imagem de Deus e imprimir sobre a alma dos seus súditos sua própria imagem e inscrição. Lembra qual é a inscrição que está em toda a natureza? Pesado e achado? Então, será que Cristo veio com a natureza satânica, aonde só por ter nascido já estaria em falta, precisando também de um Salvador? Por isso Ellen White diz: natureza humana perfeitamente idêntica à nossa, exceto a mancha do pecado. Em outras palavras, exceto o caráter de Satanás, exceto a inscrição achada em falta. O mal no coração do homem deve ser arrancado, porque esse mal é o quê? O caráter satânico. E é esse caráter que trouxe a rebelião no céu. Cristo, ele não pode ser assimilado a uma natureza pecaminosa da forma como estes querem. Cristo veio com a natureza perfeitamente idêntica à nossa, exceto a mancha do pecado. O homem natural está em transgressão. E aqui eu acho muito interessante também, porque um dos argumentos deles é: pecado é apenas transgressão da lei e não uma questão de natureza. Tá bom, vamos aceitar o conceito deles. Vamos aceitar o conceito deles. Pecado, então, é só transgressão da lei. Mas aí diz que o homem natural ele está em transgressão. Como?
Ele já nasceu com transgressão? Ele então já cometeu um pecado? Ele já tomou uma decisão ao nascer? O conceito de pecado é deturpado para tentar ajustar o que não pode ser ajustado. O homem natural está em transgressão. Se Cristo viesse com esta mácula, ele já entraria neste mundo também em transgressão e não poderia ser o nosso Salvador. Mas olha aqui, havendo levado os pais de nossa raça a semelhança com a sua própria natureza, julgou estabelecer aqui o seu reino. Esse é o plano de Satanás, e foi isso que ele conseguiu quando Adão e Eva cederam. Ele levou os nossos pais à semelhança com a sua própria natureza. Mas lembra que eu disse para vocês que eles dizem que semelhança é igualdade? Olha o problema aqui. Quando eles tentam justificar uma situação lá, eles vão complicando em outro lugar, porque não tem harmonia. É um pensamento que não tem harmonia. Então vamos pensar que realmente semelhança seja igualdade. Então vamos ver aqui. Havendo levado os nossos pais, nossa raça, à igualdade com a sua própria natureza, agora o homem tem a mesma natureza que Satanás. Qual é a natureza de Satanás? É humana ou é angelical? É humana ou angelical? Angelical. Olha o texto de baixo. Cristo, na debilidade humana, deveria suportar as tentações daquele que possui os poderes de uma natureza mais elevada, a natureza que Deus não tocara a família angelical. Satanás, ele mantém a natureza angelical. Ele mantém a natureza angelical. Mas a sua natureza moral, ela tem o mal, ela tem a mancha do pecado. Por isso que é neste ponto que o homem se tornou semelhante a Satanás, em sua natureza espiritual, na sua natureza moral, porque o homem nasce hoje em rebelião, contaminado pelo pecado, contaminado pelo mal, que contaminou todo o nosso ecossistema. Mas vamos aprofundar um pouquinho nessa mancha do pecado. Em virtude da desobediência, Adão e Eva perverteram-se as faculdades do homem, tomando o egoísmo o lugar de quê? Do amor. Sua natureza ficou tão enfraquecida que ele era o quê? Impossível resistir ao poder do mal. Quando eu disse para vocês que a natureza pecaminosa não vence, Ellen White diz que é o quê? Impossível. É impossível para o homem natural resistir ao poder do mal que está dentro do seu coração. É impossível. Ela não disse que é difícil. Ela disse que é o quê? Impossível. E se é impossível, encerrou o assunto. Mas eu disse para vocês que é possível Cristo em nós vencer. É Cristo quem vence e nos dá a vitória. A vitória não é conquistada pelo homem. A vitória é conquistada por Cristo. Mas eu preciso aceitar. Há um poder capaz de romper no coração do homem a força do mal. E esse poder é de Deus em quem? Em Jesus. Unicamente o sangue do crucificado pode haver purificação do pecado. Sua graça tão somente pode habilitar-nos a resistir às tendências de nossa natureza caída. Agora pergunto, se Cristo tivesse vindo com essa natureza caída, aqui diz que ele precisaria do sangue para ele poder vencer. Porque o único poder é a graça que vem por causa do sangue do crucificado, que pode habilitar a resistir às tendências da nossa natureza caída. Então, se Cristo viesse com a natureza caída, ele também precisaria do sangue, ele precisaria da graça. Porque não existe outro
conseguir vitória sem a graça, sem o sangue crucificado. É o que o texto está dizendo. Por isso que o conhecimento fecha. Cristo veio com a natureza perfeitamente idêntica à nossa, exceto a mancha do pecado. Mostra que há na natureza divina poder para deter os sobrenaturais agentes do mal, e que a graça de Deus subjuga o egoísmo que é inerente. O que é inerente? Que faz parte da natureza. Não é uma questão de escolha. Nascemos com o egoísmo, que é a mancha do pecado, que é o caráter de Satanás. Por isso precisamos do poder do alto, sobrenatural, para vencer os agentes e subjugar o egoísmo inerente. Quer-se o poder do mal em sua própria natureza. Assim, o homem vence. Mas Cristo, se ele viesse com uma natureza exatamente como a minha, sem exceção, ele precisaria de um Salvador. Porque só o sangue do crucificado é que dá o direito desta vitória. Finalizando, não está em harmonia com os sentimentos do coração natural o andar, o caminhar, o seguir os passos divinos. Não está em harmonia com os sentimentos do coração natural. O egoísmo é uma característica, não é uma característica cristã, é um atributo de quem? Do diabo. Por isso, o egoísmo inerente faz parte do caráter de Satanás. A natureza satânica, que infelizmente nos assemelha ao diabo e não nos assemelha a Deus. Existem algumas outras coisas, mas eu quero finalizar com este texto. Educação, página 29. Existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto e anelo de bondade. Mas contra estes princípios há um poder contendor antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de quantos? Todo homem. Então vou ler de novo. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de quantos? Todo homem. Todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, que é o caráter de Satanás, que é a natureza satânica, que é o egoísmo inerente, que é o espírito de rebelião. Há um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá o homem resistir. E para opor essa resistência a essa força, para atingir o ideal que no íntimo ele aceita como o único digno, não pode encontrar auxílio senão em um poder. Qual é esse poder? No sangue do crucificado. Se Cristo viesse com a experiência de todo homem, ele viria com a experiência do caráter de Satanás, que é o conhecimento do mal. E ele então precisaria de um Salvador. Dentro deste padrão, não há como encaixar a natureza humana de Cristo diferente do que a igreja tem pregado até aqui. E em palavras de Ellen White, eu posso dizer: Cristo veio com a natureza humana perfeitamente idêntica à nossa, exceto a mancha do pecado. Eu espero que este assunto tenha ficado claro e bem objetivo para cada um. Há solução para o pecado. Podemos vencer as tentações? Podemos vencer as tentações? Não. Cristo vence as tentações por nós e nos dá a vitória. Tanto as tentações que vêm de fora, quanto as tentações que vêm de dentro. Ele nos dá a vitória sempre que desejamos. Eu espero que agarremos com força o poder de Cristo Jesus. Pastor?
adventista, as publicações têm sido um poderoso instrumento para alcançar pessoas em todos os continentes. Estudos afirmam que em aproximadamente 80% dos países em que a igreja está presente, a mensagem chegou por intermédio das publicações. Em novembro de 1848, Ellen White recebeu esta importante visão. Tiago, eu tenho uma mensagem para ti. Você deve começar a publicar um jornal e mandá-lo para o povo. Seja pequeno a princípio. Foi mostrado que vai alcançar o mundo inteiro. Os primeiros anos do casal White foram assinalados por grande pobreza e necessidades. Eles não tinham dinheiro para imprimir o jornal. O pastor Tiago foi a Middletown conversar com Charles Pilton, o impressor, e pediu-lhe que imprimisse 1000 cópias de 8 páginas e que eles pagariam assim que as pessoas pagassem pelo jornal. O Sr. Pilton disse-lhes que era um pedido incomum, mas que o pastor Tiago parecia um homem honesto e que ele iria fazer o trabalho. Foi assim que, em julho de 1849, o pastor Tiago White trouxe para casa 1000 exemplares do primeiro número de seu jornal, A Verdade Presente. Um pequeno grupo de interessados ali se reuniu, ajoelharam-se ao redor dos jornais e, com o coração humilde e muitas lágrimas, rogaram ao Senhor que fizesse suas bênçãos repousar sobre aqueles mensageiros da verdade. Deste humilde começo, a obra de publicações cresceu e hoje temos 63 editoras em todo o mundo, sendo a Casa Publicadora Brasileira a maior do mundo. Nossos livros e revistas, como profetizou Ellen White, são espalhados como folhas de outono por todo o mundo em 369 línguas e dialetos. Existe, como eu falei, muitas coisas que têm sido discutidas por aí. Mas eu lembrei, conversando com o pastor Jefferson, de um detalhe que eu preciso falar para vocês. Ele disse para mim: pastor, graças a Deus esses problemas não estão carcomendo nosso tempo, não está atingindo os nossos irmãos. Mas hoje nós temos um inimigo feroz que tem entrado por convite nos lares. E o nome se chama internet. E os pais já estão sabendo disso. Tudo que acontece na internet, os filhos acham que é verdade. Vocês já estão enfrentando esse problema dos grupos do WhatsApp. De vez em quando aparece uma notícia que vai sendo repassada, e por mais mentirosa que seja, sempre tem alguém que acredita e passa para frente. Parece que tudo que sai na internet é verdade. E o pior é que no conteúdo teológico, qualquer maluco que aparece e fala alguma coisa, as pessoas começaram a acreditar que isso é real. Então esses problemas estão entrando na igreja, principalmente por causa do professor chamado internet. Principalmente. Então, vale a pena nós aprofundarmos um pouquinho. Um dia desse eu estava conversando com um grupo desses, e eu comecei a mostrar esses detalhes que eu apresentei para vocês aqui. E as pessoas, elas têm uma dificuldade quando estão neste meio, porque a primeira coisa que eles temem é qualquer coisa que o pastor fala. Eles acreditam em tudo, menos no pastor. Se o pastor falou, está errado. Esse já é o ponto deles. E aí a gente acaba tendo
tendo dificuldades de mostrar porque as pessoas estão fechadas. Mas eu estava conversando com a pessoa, eu já sabia do pensamento, mas nunca tinha ouvido alguém falar. E quando eu usei a Bíblia, e eu falei assim, olha, a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. E eu já sabia como que eles tentam maquiar o texto. Eles arrumam um monte de emboladeira para tentar desmerecer o texto. Mas eu também tenho alguns textos de Ellen White que fala a mesma coisa, mas citando outra pessoa e não Davi. Ela usa isso para Sete e Caim, que nasceram em pecado. Nasceram em pecado. Mas quanto a esse de Davi, em Salmos, a pessoa chegou a dizer o seguinte: mas quando ele está dizendo aí que em pecado me concebeu minha mãe, era a mãe de Davi que estava pecando quando concebeu. Pergunto para vocês, qual é o pecado que uma pessoa pode estar cometendo na hora da concepção? Adultério. E ele falou assim, é verdade, é a mãe de Davi que estava adulterando quando ela concebeu. Então Davi não era filho de Jessé. Olha a fantasia, porque eles não mostram um texto da Bíblia para isso, olha a fantasia. Mas olha a complicação. Se a mãe de Jessé estava traindo e Davi não era filho, e olha onde eles vão levar. Aquela vez que Davi estava no campo, Jessé só mostra os filhos dele, o outro não era filho, era um bastardo, né? Olha a cabeça maluca para tentar justificar e como que eles não tentam. Mas aí a minha pergunta foi assim, espera um pouquinho. A Bíblia diz que Davi é filho de Jessé. E que Cristo, ele tem uma linhagem que passa por Jessé. Então você está dizendo que Cristo não é da linhagem? Vocês estão vendo aonde que um argumento maluco vai criando problemas teológicos para tentar justificar uma situação que não tem como justificar. Mas, entre esses muitos argumentos malucos, nós temos uma situação que é meio complexa, porque um pastor, ele surgiu com uma teoria, há muito tempo atrás, que é conhecida no meio adventista como a teoria da última geração. Eu não posso entrar profundamente nessa teoria, mas eu quero mostrar como que eles têm apresentado isso. Essa teoria, ela quer dizer o seguinte: a última geração terá que viver, depois do fechamento da porta da graça, sem o poder do Espírito Santo sobre eles, sem a intercessão de Cristo, e eles têm que manter um caráter puro, preparado antes do fechamento da porta da graça. Então, ele precisa se fortalecer antes do fechamento da porta da graça, e a partir do momento que ele fortalece, quando fecha a porta da graça, ele tem condições de manter a pureza sem o Espírito Santo, sem Cristo. Essa é a teoria. E essa teoria diz que é aí que o caráter de Deus vai ser reivindicado. Quando homens naturais conseguirem vencer o pecado sem o Espírito Santo, sem Cristo. Porque aí Satanás vai ser desmascarado. Porque Satanás dizia que era impossível ao homem obedecer. Esta é toda a teoria.
Essa teoria ela é complexa, principalmente porque ela contradiz situações de soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Porque é como se os últimos tivessem um plano de salvação diferente dos primeiros. E eles chegam a argumentar assim: se a pessoa não vence o pecado na última geração e forma um caráter puro, Deus não pode levar alguém de caráter impuro para o céu. Mas aí eu pergunto, então a salvação é só para a última geração? Os das gerações anteriores não precisavam ter o caráter puro, não precisariam vencer o pecado? Aí eles se embolam, porque a ênfase deles chega ao ponto de trazer uma salvação diferente para a última geração em comparação às gerações anteriores. Mas mais do que isso, a situação ela vai engrossando no nível que a gente começa a perceber por que a ânsia de falar sobre a última geração. Porque eles querem enfatizar que a pessoa pode vencer o pecado. Mas quando você pergunta, você já venceu o pecado? Qual é a resposta deles? Silêncio. Silêncio. Mas aí eles enfatizam a última geração, porque é como se eles não tivessem a responsabilidade hoje. É só a última geração. Então é um meio também de tentar se justificar os seus erros de hoje. Como eu falei, são assuntos que a gente deveria conversar mais, não dá tempo de falar tudo que precisa falar. Mas tem aí um PowerPoint sobre a última geração, eu queria que fosse colocado aí na tela. Última geração. Para a gente então só entrar assim bem leve, tá? Não profundamente, porque profundamente eu gostaria de estudar na realidade um capítulo inteiro do grande conflito, que vai deixar mais claro, mas eu vou citar esse capítulo para você, então, está no pendrive, tá? Última geração. Esse capítulo é o capítulo que fala sobre a angústia de Jacó. Se você ler este capítulo bem detalhado, você vai ver que a teoria da última geração cai por terra. Mas deixa eu só mostrar aqui alguns detalhes para vocês visualizarem, certo? Como entender este assunto da última geração. Seriam eles passados por uma prova de salvação diferente das outras gerações? Que eles vão passar por uma prova diferente, mas não com aspecto de salvação. Então vamos lá. Última geração. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Será que está funcionando aqui? Funcionando. Eu apaguei algumas coisas aqui, mas apareceu de novo. Eu acho que eu apaguei no lugar errado. Pergunta que eu faço: podemos nos igualar a Cristo? Então vamos ler só esse texto. Os textos falam a mesma coisa. Cristo é o nosso modelo perfeito, santo exemplo que nos é dado a seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo. Podemos ser igualar a Cristo? Nem na eternidade nós vamos ser igual a Cristo. E aí eles enfatizam que essa última geração ela vai ser igual a Cristo. Deixa eu só voltar aqui. Este é o texto polêmico que eles se agarram com unhas e dentes. E olha que texto interessante e aparentemente dá base para eles falarem o que eles falam. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir como? Perfeitamente. Em seu povo, então virá para reclamá-los como seu. Está vendo? Cristo vai voltar quando? Quando a igreja tiver o caráter de Cristo como? Perfeitamente. Perfeitamente. Gente, olha esse texto.
Aquele lá fala sobre a volta de Jesus. Mas vamos analisar esse texto que não fala sobre a volta de Jesus. Jesus é um padrão completo e perfeito para a humanidade. Ele propõe tornar-nos semelhantes a si mesmo, leais a todo propósito, sentimento, pensamento, reto de coração, espírito e vida. O homem que mais acalenta o quê? O quê? O amor de Cristo em seu coração reflete a imagem do Salvador. O texto anterior, quando você analisa o contexto, está falando exatamente sobre isso. Quando o amor de Cristo refletir na vida da igreja, a igreja vai sair para pregar o Evangelho como nunca antes. E quando ela sair para pregar o Evangelho como nunca antes, o que vai acontecer? Cristo vai voltar. É só isso. Agora eu pergunto: quando que o caráter de Cristo ou a imagem de Cristo deve refletir em nossa vida? Só na última geração? É só na última geração? Não, é hoje. É o que o texto está dizendo. Olha lá. A fornalha da refinação é para remover a escória. Quando o refinador vir em vós, esse vir aí é de enxergar, tá? Em vós, perfeitamente refletindo sua imagem. Agora usou a palavra perfeitamente, como é aquele texto que fala sobre a volta de Jesus. Ele vos tirará da fornalha. Cada provação que nós enfrentamos é para quê? Para tirar a escória, para que Cristo enxergue em nós perfeitamente a sua imagem. E vimos no texto anterior que qual é a imagem que precisa ser refletida? O amor. O amor de Cristo. Mas aqui não está falando da volta de Jesus, aqui está falando das provações. É no meio das provações que a escória sai e a gente descobre o amor de Cristo e começa a refletir o amor de Cristo. Ele vos tirará da fornalha, não será permitido que vos consumais ou que suporteis a ardente prova, nem um pouco mais do que é necessário para a vossa purificação. Para que é a fornalha? Para nos purificar da escória. E Deus não vai nos deixar um pouquinho a mais do que é necessário para termos a purificação. Guardem esse texto que nós vamos voltar nele. Aqui a gente precisa ter um contexto desse texto, mas eu não vou poder passar para vocês. Esses slides ficaram aqui sem necessidade, tá? Eu ia pular, vou pular, certo? Mas está aqui o plano para todas as eras. Todas as eras. A igreja de Deus precisa estar assim. Marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, para que a santificasse, a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, a Bíblia, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como que deve ser a igreja em todas as eras? Pura, imaculada, santa, sem defeito, em todas as eras. Não é só na última geração, não é só na última geração, é para todas as eras. Mas aqui, conquanto os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle das forças satânicas. Arrependeram-se de seus pecados e procuraram o Senhor em humildade e contrição. Aqui está falando que os seguidores de Cristo cometeram o quê? O quê? Pecados. Mas qual é a diferença dos seguidores de Cristo e os demais, se ambos cometeram pecados? Aqui eles dizem, eles não se entregaram ao controle de Satanás. Antes do arrependimento, eles pecaram como um acidente na vida.
Não porque eles haviam se entregue ao controle de Satanás, deixa a vida me levar, deixa o diabo me levar. Não, eles não fizeram isso. Eles odiavam o pecado, mas tropeçaram na vida. É assim que funciona. Os assaltos de Satanás são fortes, seus enganos sutis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Sua aflição é grande, o fogo da fornalha prestes a consumi-los, mas Jesus os apresentará como ouro provado no fogo. Suas inclinações terrenas serão removidas, para que por meio deles a imagem de Cristo possa ser perfeitamente revelada. Vocês estão vendo por que nós enfrentamos as provas do dia a dia? Porque Deus quer nos refinar. Você não está entendendo por que está havendo conflitos no seu trabalho? É porque Deus quer que você aprenda a amar os seus inimigos, aquelas pessoas que estão em oposição a você. Sabe por que de vez em quando tem divergência dentro da igreja? Porque Deus quer que você aprenda a amar as pessoas e a lutar pela salvação delas. Mas pastor, não está me ferindo. Exatamente, é essa que Cristo quer que você ame. Porque uma coisa é fácil dizer, eu sou cristão. É fácil ou não é? E amar o inimigo. E quando esse inimigo é o pastor Luiz Cláudio que futucou no seu calcanhar e cometeu um erro contra você, e você não esperava que o pastor Luiz Cláudio ia fazer isso, é mais difícil, não é? Quando você não espera que a pessoa faça. Você espera que o pastor Luiz Cláudio perfeição, mas ele falhou. E aí? Vocês estão vendo como que Deus vai trabalhando com a vida da gente? Por isso as provações, porque Ele quer revelar perfeitamente o caráter de amor dele. E aqui não está falando da última geração, aqui é o dia a dia. A vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus colocou-se como refinador e purificador do seu povo. E quando a sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos e preparados para a transladação. Então, nós vemos essa imagem refletida tanto no contexto da última geração, como no contexto de todas as gerações. Então eles não podem pegar aquele texto para poder dizer que só a última geração precisa disso. Mas vamos analisar porque aquele contexto que eles pegam está se referindo ao fechamento da porta da graça. Existe o contexto do fechamento da porta da graça, e o contexto envolve a pregação do Evangelho que vem antes desse fechamento. Esses textos falam sobre isso. E existe sempre uma última pessoa que vai aceitar essa mensagem. Concorda comigo? E tem um texto de Ellen White que fala que a obra da comportagem ela vai existir enquanto houver graça. Porque enquanto houver graça, há oportunidade. Então deixa eu fazer uma pergunta. Tarcísio, agora eu lembrei seu nome? Que bom. Tarcísio, você é comportou, né? Gosta disso? Gosta. Se falasse que não gostasse, o pastor Alex está de olho em você. Você está dando uma oferta. Você não sabe. Mas daqui a 5 minutos a porta da graça está fechada. Quando você termina e você fala, essa pessoa aceita a oferta, pega o livro e ele lê uma frase do livro, e aquela frase é suficiente para ele tomar uma decisão ao lado de Cristo, e ele toma a decisão e a porta da graça se fecha. Está salvo ou perdido essa pessoa? Salvo. Qual o preparo que ela teve quanto ao caráter? Qual o preparo que ela teve para o caráter? Não teve. Mas a loucura da cabeça destes, que tentam criar uma confusão dentro da igreja em situações secundárias,
exatamente essas, secundárias. Quando eles pegam alguns textos de Ellen White que compreende a igreja dos últimos tempos, não está falando para todas as pessoas, só está falando para as pessoas que tiveram toda a oportunidade de desperdiçar. Quando ela fala do preparo do caráter, ela está falando para aquelas pessoas que tiveram condições e oportunidades e jogaram fora. Ela não está falando daquele do último minuto, porque esse do último minuto, ele não sabia sobre carne de porco, ele só tomou a decisão dele, em cima do que era o conflito do momento. E sabe qual é o conflito do momento? O sábado e o domingo. Só isso. Este é o assunto que vai ficar em pauta, onde todas as pessoas terão que tomar sua decisão. É só este assunto. E isso vai definir quem serve a Deus e quem serve o diabo. Isso vai definir quem aceita o caráter de Cristo ou quer manter o caráter de Satanás na sua natureza. Então nós não podemos pegar textos e formar uma teologia que não cabe para todos. Nós precisamos deixar cada texto no seu lugar. E quando eu pego esses textos que eles pegam para falar para a igreja, quem está brincando, está certo. Mas não é essa a teoria deles, da última geração. É uma tentativa de abranger todo mundo com determinados textos fora do seu contexto. O que leva o fechamento da porta da graça? Então deixa eu só mostrar aqui uma visão para vocês. Nós temos uma visão do fechamento da porta da graça pontual. O fechamento da porta da graça, na visão que nós colocamos, é mais ou menos aquela que eu tentei ilustrar aqui propositadamente para o pastor Tarcísio. Daqui a 5 minutos vai fechar a porta da graça e você não sabe. É como se a porta da graça fosse a porta do Enem. O que acontece com a porta do Enem? Qual é o horário que fecha a porta do Enem? 1h da tarde? Meio-dia? Vamos dizer que é 1h da tarde. 1h da tarde fecha a porta do Enem. E aí eles colocam as câmeras em alguns portões e a gente vê normalmente uma mulher vindo, caminhando, e o pessoal vindo correndo, entrando, porque estão atrasados. Aí ela pega o portão e ela vai fechando, e enquanto ela vai fechando devagarzinho, o pessoal vai entrando. E de repente ela fecha. Quando fecha, acabou. Aí chega mais uns 10. E quando chega os 10, eles gritam, eles imploram, porque eles quase chegaram e agora não chegaram mais, porque fechou o portão. Toda a visão do fechamento da porta da graça que a gente tem é como o fechamento da porta do Enem. Mas olha bem, o fechamento da porta da graça tem um paralelo muito próximo de Noé e o fechamento da porta da arca. Como foi o fechamento da porta da arca? Noé chegou assim: olha, vamos fechar, o anjo está vindo, vai fechar, quem entra logo. Foi assim? Não. Deus chamou, eles entraram. Todo mundo que foi convidado não entrou. O anjo fechou. 7 dias se passaram. Ninguém procurou entrar em 7 dias. A porta já estava fechada. Ninguém não queria. Aqueles que estavam fora não queriam entrar. Os que queriam já estavam dentro. Quem estava dentro não queria sair. Quem estava fora não queria entrar. Só se alertaram que a porta estava fechada quando? Quando a chuva caiu. Quando as consequências vieram, eles se alertaram. Mas a porta já vinha fechada. E eles já tinham tomado a decisão irrevogável. Quem estava dentro já tinha tomado a sua decisão de estar dentro e não voltava mais atrás. E quem estava fora já tinha tomado a sua decisão de estar fora e não voltava mais para trás. A porta da graça, ela tem exatamente esta ideia. O fechamento da porta da graça é uma decisão irrevogável. O
Eu quero mostrar para vocês aqui. Infelizmente eu tenho que passar alguns slides, porque acabou ficando nesse daí, eu acho que eu não salvei antes de copiar. Está escrito assim: Desejar todas as nações, página 272. Tinham feito sua escolha, tomaram a forma sem o espírito, o invólucro sem o grão. Sua decisão nunca mais foi revogada, pois não mais andaram com Jesus. Porta da graça fechou para esses? Eles continuaram vivos. Na época de Jesus nessa terra, algumas pessoas tomaram uma decisão irrevogável e nunca mais andaram com Jesus. Quando que se fecha a porta da graça? Quando eu decido de forma irrevogável. Isso pode ser quando? Hoje. A morte é o fechamento da porta da graça? Também. Por quê? Porque quem morre não pode mais voltar atrás, já foi tomada sua decisão irrevogável. O problema é que nós pensamos no mecanismo da porta do Enem como se é um outro que fecha. Mas quem é que fecha a porta? Quem é que fecha a porta? Eu. É mais fácil colocar a culpa no outro, né? Aquela mulher não deixou eu entrar, eu estava chegando e ela fechou a porta. Não, no céu não vai ter esse tipo de desculpa. Cada um tomou a sua decisão e estava satisfeito com a decisão que tomou. Os que estão dentro estão felizes, os que estão fora estão felizes, porque tomaram a sua decisão irrevogável. Aqui está um exemplo. Nós também chamamos isso de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é uma decisão irrevogável. Só que no final dos tempos, junto à última geração, isso vai ser abrangente para o mundo todo em um período de tempo. Vamos então entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Desculpe eu ter que passar aqui, porque eu que pena. Tinha muita coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Tempo de angústia de Jacó. Aqui está o que acontece com esta geração depois do fechamento da porta da graça. Começa nesta geração uma angústia como nunca houve. Como nunca houve. No livro Grande Conflito, página 616, 610 em diante, já começa a mostrar o que significa toda essa tribulação. Este tempo é o tempo de angústia de Jacó, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Eles estão ali apertados, angustiados, porque não reconhecem se estão perdoados ou não, mesmo estando perdoados. Estão passando por a maior prova. Ele não chega a dizer que, como Jacó, se eles não tivessem confessado seus pecados, se eles não tivessem agarrado a graça de Cristo, essa oração seria uma blasfêmia, seria jactância, presunção. Mas como Jacó, eles estavam seguros, firmes, mas pedindo e clamando. Eles olham para si mesmos depois do fechamento da porta da graça e eles estão conscientes da fraqueza deles, da indignidade deles. Os ímpios estão em volta. Eles querem por tudo destruir o povo de Deus. Eles querem por tudo chegar aonde é a grande ansiedade de Satanás: destruir aqueles que servem a Deus. Este é o objetivo de Satanás.
Mas agora Deus permite que os seus servos sejam provados. Uma provação tremenda. Até o último ponto, Satanás está provando sua confiança em Deus, sua fé, sua firmeza, são realmente tremendamente provados. É isso que vai acontecer com esta última geração. Uma prova como nunca houve, mas nada disso envolve salvação. Nada disso envolve o conteúdo de um preparo anterior para viver sem Cristo, sem Deus. Mas a pergunta vem: por que Deus coloca este povo em prova? A porta da graça já não se fechou? Eles já não estão salvos? Lembra do texto que eu falei que fazeríamos voltar? Olha aqui. A fornalha da refinação é para remover a escória. Concorda? Não foi isso que nós lemos anteriormente? Não lemos que quando o refinador vir enxergar em vós perfeitamente refletida sua imagem, ele vos tirará da fornalha. Se antes do fechamento da porta da graça eles precisavam estar perfeitamente refletindo a imagem de Cristo, para que Cristo então pudesse voltar. Se estivesse agora, antes do fechamento da porta da graça, com caráter perfeito, refletindo a Cristo, para poderem entrar na porta da graça, por que eles agora precisam passar por uma fornalha? Se não existe mais nada para purificar, aqui diz: ele vos tirará da fornalha, não será permitido que vos consumais, ou que suporteis a ardente prova, nem um pouco mais do que seja necessário para quê? Para a vossa purificação. Por que então, depois do fechamento da porta da graça, ainda tem essa aprovação? Porque ainda Satanás tem o direito de prová-los. Afinal diz, Cristo prometeu que nunca deixará nem desamparará aqueles que nele confiam. Cristo já não está mais no santuário celestial. Depois do fechamento da porta da graça, não se fecha mais. Cristo não trabalha mais a expiação. Mas isso não significa que ficaremos sem intercessor. A intercessão expiatória findou, mas não a intercessão de Cristo pelos seus filhos. Nunca viveremos nessa terra sem o Espírito Santo e sem Cristo a nos capacitar. Nunca. Mesmo nas mais duras provações, ele disse: podem confiar, eu vou estar com vocês. Mas olha aqui, será que haveria alguma escória ainda naqueles que aceitaram e passaram pelo fechamento da porta da graça? Será que o refinador ainda não viu perfeitamente refletida a imagem? Para que serve essa ardente prova? Qual é a impureza? Qual é a sujeira? Qual é a mancha? Qual é o defeito que ainda tem estes que já são selados, mas neste momento estão sendo provados depois do fechamento da porta da graça? Não há resposta para todas essas perguntas, mas algumas coisas nós precisamos analisar. Eu quero mostrar para vocês aqui. Este grupo que já passou pelo fechamento da porta da graça, eles odeiam o pecado do ódio mortal. Ellen White diz que eles querem que a apostasia termine. Eles não suportam mais ver o mal. Eles preferem morrer do que pecar. Mas ao mesmo tempo eles sentem que se houvesse eles sempre empregado toda a habilidade deles para o serviço de Cristo, indo avante de poder em poder,
as forças de Satanás teriam menos capacidade de prevalecer contra eles. Então aqui ele diz que eles sentem que eles não se dedicaram como eles deveriam se dedicar antes. Aqui mostra que, por mais que eles estejam salvos e selados, eles sentem que eles poderiam ter feito mais. Eles estão conscientes de que, por mais que eles tenham feito, não foi nada. Eles afligem a sua alma perante o Senhor. Mas olha aqui, página 620 do Grande Conflito. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecado não confessado, que surgisse diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia seriam vencidos, e o desespero suprimiria a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar a Deus o livramento. Mas ao mesmo tempo em que eles têm profunda intuição da sua dignidade, eles não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extintos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Eles se agarraram a Cristo. Salvação, seja lá na primeira geração ou na última geração, só se encaixa na vida daqueles que aceitaram Cristo plenamente. Ele pode ter tido 200 anos de oportunidade, ou ele pode ter vindo no último minuto. Salvação depende unicamente de Cristo, da graça redentora de Cristo Jesus, do sangue do crucificado. Eles aceitaram pela fé a justiça de Cristo, desistiram pela fé do eu e do pecado. É assim que está vivendo este grupo. Porém, alguns viveram de forma dissoluta, viveram de forma indigna, viveram de forma que não era o melhor. Mas eu encontrei esse texto na página 620, que eu achei muito interessante, que contradiz a teoria dos perfeccionistas. Os professos cristãos que vêm ao último e terrível conflito, sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam da sua agonia. Essas confissões são do mesmo caráter de Esaú ou de Judas, ou seja, não tem solução para eles. Eles brincaram, eles jogaram fora a oportunidade e agora não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. Mas olha aqui, os que agora exercem o quê? Pouca fé. Aqui não está falando de alguém que está na linha dos perfeccionistas. Aqui está falando de um grupo que está exercendo pouca fé. Correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo se eles resistirem à prova, serão imersos em agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob pressão terrível do desânimo. Aqui está dizendo o seguinte: algumas pessoas não aproveitaram a oportunidade como poderiam, mas conseguiram se agarrar a Cristo no último momento, com sinceridade de coração, passaram pelo fechamento da porta da graça e estão salvos. Mas aqui diz que elas sofrerão mais do que aquelas que aprenderam a confiar em Cristo em todo o seu período. Olha que interessante. Como é a graça de Cristo? O problema é que alguns falam assim: então eu posso brincar agora e no último momento eu consigo? Aqui diz: corre o maior perigo. Será que vale a pena correr o perigo?
Será que você vai ter sinceridade de coração suficiente? Será que você consegue entender tudo o que Deus quer dizer com estas palavras? Eu quero findar. Aqui está. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, aqueles que passaram pelo fechamento da porta da graça, Deus enviará seus anjos para animar e proteger do tempo do perigo. Nós não ficaremos sem intercessão. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos, seus enganos terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, e os seus ouvidos escutam os seus clamores. Sua aflição é grande, e as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los. Mas aquele que os refina e purifica, os apresentará como ouro provado. Este grupo ainda precisa de refinamento. Por isso eles estão passando por uma prova. Já foram selados, já estão salvos. Mas eles ainda não refletem a imagem que Deus quer que eles reflitam. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e eterno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha depois do fechamento da porta da graça. Por quê? O que está escrito aí? Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. E aqui não está falando de antes do fechamento da porta da graça. Aqui está falando depois do fechamento da porta da graça. Eu não consigo entender o que Deus quis com esta informação. Mas uma coisa é certa: isso não encaixa com a teoria apócrifa da última geração como tem sido pregada por ele. Deus tem objetivos claros, e Ele quer que nós estejamos preparados para este momento de maior prova. Ele quer que nós reflitamos o amor dele de forma intensa para a pregação do Evangelho, mas também para este momento sublime, onde a nossa natureza terrena vai ser consumida, aonde ainda haverá necessidade de purificação. Mas aqui não está falando de expiação, nós estamos falando de prova e purificação, onde a imagem de Cristo precisa ser, então, refletida em nós. Eu queria, então, mostrar para vocês, fechando, como nos preparar para este tempo. E Ellen White responde em várias frases de todo este capítulo. E aqui eu findo esta história. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Você está tendo a oportunidade hoje de reivindicar as promessas de Deus, reivindique. Você está sendo tentado, clame a Deus, peça a Ele o poder para vencer o pecado. Você tem ódio no seu coração, o egoísmo ainda está dentro de você, clame a Deus, reivindique as promessas. Também devemos, de preferência, dispensar as satisfações egoístas a negligenciar a comunhão com Deus. Eu queria perguntar para vocês: fizeram a assinatura da lição da Escola Sabatina? Tem aqui, pastor, do Projeto Maná? Tem na associação? Ainda está em vigor? Ainda pode ser feito? Pode ser feito? É só ligar para a casa do comunicador? A lição da Escola Sabatina é um meio que a gente pode usar para ajustarmos a comunhão nossa com Deus, para termos tempo de proveito de estudo. Devemos tomar também tempo para quê? Para orar. Você tem orado? Quanto tempo é a sua oração? 2 minutos? 3 minutos? 2 vezes por dia? Uma na hora de acordar e uma na hora de levantar? Ou na hora de dormir? Esse é o tempo que você tem
dedicado a Deus em oração? Sua oração é fria, destituída de sentido formal? Aqui também diz que os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusasse a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudesse rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Se orassem rogando a bênção de Deus, não de maneira fria, descuidada, ociosa, mas fervorosamente com fé, como fez Jacó, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. É esse tipo de oração que você está vivenciando? Olha aqui, o que eu posso fazer para me preparar? Necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiados indolentes para obter. Será que eu estou vivendo com indolência quanto a essa busca? Agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Se temos oportunidade, se não pertencemos àquele do último minuto, por que não buscarmos agora nos assemelharmos ao nosso Senhor? Satanás encontra nos corações humanos algum ponto que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. E eu quero perguntar para você: você acha que se você estiver guardando no seu coração anseios pecaminosos, isso vai te ajudar a tomar a decisão irrevogável de estar junto com Cristo? Não havia nele, Cristo, pecado que Satanás pudesse usar para a sua própria vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Mas aqui eu estou dizendo para aqueles que têm condições de preparo: nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para manter o que estamos mantendo em nossa vida. É nesta vida que devemos afastar-nos de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Jesus. A providência de Deus é a escola da qual devemos aprender mansidão e humildade de Jesus. Apenas os que forem diligentes estudando as Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Aqui estão alguns itens que mostram no contexto da última geração aquilo que os fez preparar para estarem e subsistirem nos últimos anos. Mas tudo isso se resume em uma única coisa: aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. E você, que tem todas as oportunidades, está se entregando a Cristo? Está se colocando nas mãos dele e vivendo uma vida de comunhão com ele, como teve Enoque? Não há como viver diferente. Eu espero que hoje você tome uma decisão. Que a sua decisão seja o preparo para aquele momento glorioso, quando você tomar uma decisão irrevogável de viver para sempre com Cristo Jesus no lar celestial. Estou oração. Vamos orar então? Grandioso Deus, Pai querido, não sei se pertenceremos à última geração. Esse ano, o tempo do fim está próximo. Queremos, bom Deus, superar a crise que abaterá o nosso mundo. Queremos superar, bom Deus, os enganos de Satanás e sairmos vitoriosos. Abre, bom Deus, o nosso coração. Faça a diferença em nossa vida.
nos aproxime mais de Cristo. Encha-nos com teu Santo Espírito. Inunda-nos, meu Deus, com teu amor. E que este amor em nosso coração reflita em nossos relacionamentos. Que amemos as pessoas e busquemos a salvação daqueles que tanto necessitam de Cristo. Oriente a tua igreja hoje e sempre.